Senhor, nós te agradecemos essa manhã por mais uma comunhão com os irmãos. Estamos aqui reunidos no teu Amém. nome para que possamos, por meio da tua palavra, ter mais conhecimento da tua pessoa, do teu propósito, do teu Amém, plano sim. eterno, para que o nosso coração possa estar vinculado com aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. A Amém, sim. nossa vida contigo, Senhor. Senhor, traga ao nosso coração, a Amém. cada comunhão que temos, mais Amém. e mais conhecimento para que possamos ser libertos de tudo aquilo que é desse mundo, que possa estar no nosso coração, que nós nem mesmo sabemos, Senhor. Em Tu Deus. sabes, Senhor. Então, Amém. continua, Senhor, no progresso com cada um de nós, nos dando Amém. entendimento espiritual, para que a santificação seja feita em nosso coração e Amém. possamos, Senhor, estar servindo a Ti de modo digno do Teu inteiro agrado. Essa Amém. manhã, Senhor, a palavra que vai vir por meio do irmão Weber, que ela seja Amém. luz para cada um de nós. Amém. O Senhor dê sabedoria para o irmão conduzir aquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração. Amém, sim. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos dar início do ponto onde nós paramos no domingo passado. Vamos abrir em Zacarias capítulo 12, que foi um texto que eu citei, fiz um comentário rapidamente sobre ele, mas vamos prosseguir, né, já naquilo que nós vamos desenvolver com os irmãos nesta manhã. Então, Zacarias 12, 1. Todos com a Bíblia aberta para nós podermos fazer as considerações aqui. Já foi lido isso, né? No último domingo, na parte final. Eu só estou pegando, dando início de onde nós paramos. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor. É interessante até um comentário, né, isolado na revista, na versão literal e Almeida Corrigida Fiel, fala assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Interessante, né? Peso da palavra. Nós temos que entender assim, a palavra deve ter um peso para nós. Ela Sim. deve realmente nos impactar, né? Esse é o propósito da palavra. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, eu havia comentado para os irmãos. É interessante esse versículo, porque ele estabelece alguns princípios aqui. Deus formou os céus. E ele poderia ter parado por aí, né? Afinal de contas, tem os seres angelicais, que ele também criou. E eles são espírito e estão, né, nos céus. Mas não para aí o texto. Fala assim, também fundou a terra. Ou seja, a terra, o céu sem a terra, no propósito de Deus, não faz sentido. Precisa da terra. E ele avança e formou o espírito do homem dentro dele. Então, não só ele forma o homem, mas forma o homem com uma essência, que é o espírito. Porque se fosse só o homem como uma criatura, como se fosse um leão, uma girafa ou qualquer outra coisa, seria uma criatura pura e simplesmente. Mas não. Com uma essência, que é o espírito dentro do homem. Para que que serve o espírito? Nós citamos, quando nós lemos Romanos capítulo 1, verso 9. Assim, a Deus a quem eu sirvo em meu espírito no seu evangelho. Ou seja, eu só posso adorar a Deus, lembra de João capítulo 4, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito, que está em letra minúscula, e em verdade. Porque é no homem interior, mediante o operar do Espírito Santo, por meio da palavra, que é o evangelho que Paulo cita em Romanos 1:9. Então, o homem, ele tem um espírito através do qual ele se relaciona com o Criador. Mas aí, para que os céus? Porque é necessário, porque a grandiosidade de Deus,
né? A sua excelência precisa ser manifestada. Por isso que nós temos o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E vamos ler um texto que é importante, que trata dessa questão, Romanos capítulo 1, que é na sequência desse texto que eu estou citando, né? Romanos 1:9, que eu citei, e Romanos 1, capítulo 1 mesmo, só que no versículo 18 a seguir, que diz assim: aqui nós temos quando o objetivo de Deus não é alcançado, o propósito de Deus, por uma interferência ou da escolha do homem. Nós vamos falar muito sobre escolha, irmãos. Isso aí vai ser determinante dentro daquilo que nós queremos alcançar com os irmãos. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, essa inversão está relacionado com o foco que nós vamos falar hoje. Deus tem um propósito e ele explicita, manifesta o seu propósito para que seja obedecido e não seja pervertido como está ocorrendo aqui. Detém a verdade pela injustiça é fazer uma substituição da verdade pela mentira, né? Aí o verso 19. Por que que essa reação aqui não agrada a Deus e Deus abomina isso? Ele vai explicar. Porquanto o que Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha, Deus manifesta tudo quanto é necessário o homem, a criação de Deus, saber, reconhecer. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí a criação, ela tem a sua razão de ser, porque ela está cooperando com o propósito de Deus. Então ele continua: por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque não estão percebendo ou estão. Na verdade, não é que estão percebendo. Não estão percebendo, eles estão percebendo, mas não estão reagindo a favor daquilo que eles estão percebendo e que estão reconhecendo. Porque Deus manifesta. Por isso que ele fala: os homens são indesculpáveis. Não tem desculpa para não reconhecer quem é Deus e o que ele está fazendo e o que ele está pedindo. Não há desculpa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Essa é a realidade do que é o que ocorre na maciça maioria das pessoas. Então, irmão, colocado essa questão, eu quero pegar um outro ponto que eu fiz menção. O propósito de Deus com a criação em todos os aspectos, não só os céus, a terra, mas o próprio homem, toda a criação de Deus, tem um propósito definido. Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, com um propósito definido. Ele tem propósito, ele não faz as coisas como a gente fala, né? As queima, sem mais, sem menos. Não, tem propósito. E como tem propósito, é necessário Deus manifestar o que ele quer. Isso tem que estar descrito de maneira inteligível, perceptível por quem ele criou, para se tornar compreensível aquilo por que Deus criou. Então, o que que ele estabelece? Ele vai manifestar a sua vontade, que está relacionada em 3 pontos que eu destaquei para os irmãos. Primeiramente, ele vai determinar o que deve ser obedecido. Segundo, como deve ser obedecido. Terceiro lugar,
as consequências da escolha. Irmãos, escolha, escolha. Se nós formos tratar só sobre esse assunto, escolha, nós vamos tirar uns 3 meses aí só para falar isso, porque não há nada mais intenso nas Escrituras de Deus determinar que Ele quer a minha escolha, Ele quer a minha opção a favor dele, e Ele me deixa livre. Aí nós tínhamos abordado, eu lembro, os irmãos devem lembrar, que surgiu na nossa comunhão, que nós estamos tratando sobre igreja com os irmãos aqui em Guatemi, alguém levantou: o homem não tem livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Aí eu, né, comecei a fazer algumas considerações com os irmãos, não vou gastar tempo nisso aí, né? Posteriormente, depois de muito tempo, ele cedeu um pouco, falou: o homem tem livre-arbítrio, mas é parcial. Falei, irmãos, isso não existe nas Escrituras. Então, nós vamos ver alguma coisa sobre isso, não é o nosso assunto, mas faz parte daquilo que nós pretendemos alcançar. Então, o que que nós mencionamos? Começa o que a Bíblia? Como começa a Bíblia? Deus exigindo o livre-arbítrio. Criou o homem e a mulher, tá certo? Ó, e define o que ele quer. Tá vendo os 3 pontos? Primeiro, define. Olha, o que eu quero é que vocês comam de todas as árvores. E a gente pode inferir de que está inclusa a árvore da vida, porque não tem nenhuma menção contrária a isso. Embora não esteja claro, ó, dou preferência de que vocês vão diretamente à árvore da vida e comam. Não está falando assim. Mas está inferido porque ele só estabelece restrição em relação a uma árvore. As É. outras são liberadas, né? Mas daí ele, A árvore da vida é incluído em todas pode comer. sim, exatamente, Né? né? Aí ele vai estabelecer. Então, ele estabeleceu o que eu quero e como eu quero, como de todas. Mas de uma você não pode comer. Estabeleceu como deve ser feita a vontade dele. E o que mais? Define consequência, que o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, ocorre isso aí. Aí vamos passar um pouco para frente, que está em Gênesis capítulo 4, é onde exatamente nós paramos, e sempre lembrando, irmãos, que Gênesis é o livro dos princípios. Então, quando nós temos algum princípio determinante no propósito de Deus, ele vai nortear todas as Escrituras. Não é tudo que está escrito em Gênesis, né? São aqueles que estabelecem alguns princípios, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando fala lá da descendência, né? De Adão e a descendência da serpente e tal. Isso aí é um princípio que vai nortear a Bíblia inteira, vai até Apocalipse, né? Então, no capítulo 4, o que que nós temos aqui? Nós temos um outro evento. Pode ver como que em Gênesis é econômico as informações, né? Ou seja, você tem de Gênesis, de Adão até Noé, pouquíssimos capítulos e sem informação nenhuma. São um período de 1460 anos. Por quê? Porque Deus só vai destacar aquilo que de fato importa, né? E aqui ele vai destacar alguns poucos pontos. Em seguida, ele vai trabalhar o quê? Com Abel e Caim. O que que ocorre aqui? Nós temos, vou ler o relato puro e simples, né, para depois a gente fazer alguns comentários. Verso 3, verso 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe semblante. Vamos parar aqui. Primeiramente, irmãos, é o seguinte: aqui fica claro um aspecto determinante. Duas pessoas fazem sacrifício com o mesmo objetivo, que é adorar a Deus. Um faz de uma maneira e outro de outra maneira. Aí, por que um Deus se agrada e o outro Deus não se agrada? Tem que haver uma razão para isso, tá certo? E eu estou trabalhando com os irmãos aqui em Guatemi, naquele dia, eu perguntei, por que Deus não aceitou
o sacrifício de Caim, né? Lancei a pergunta para os irmãos. Aí, esse irmão até que não aceitava o livre-arbítrio, né? Ele fez uma colocação interessante. Ele falou assim: não foi aceito porque ele não atendeu às pré-condições estabelecidas por Deus com relação ao sacrifício, que são, segundo ele, é, tem que ser primícias, tem que ter a gordura e tem que ter um incenso. Aí eu falei, mas, irmãos, irmão, mas por quê? Como você tirou isso? Não, isso está no livro de Levítico. Eu falei, bom, no livro de Levítico, que é um livro essencialmente de dar detalhes é, sobre como oferecer sacrifício, fala-se sobre gordura, sobre primícia, sobre incenso, mas não estabelece isso como condição para o sacrifício. E eu falei, outra coisa, irmão, nós estamos aqui em Gênesis. Levítico veio na lei lá dada por Moisés no deserto, pelo menos 2.000 anos quase depois. Não, 1.800 anos, né? Não fiz os cálculos. Mas se até Caim, se até Noé, 1460, pelo menos 1.800 anos. Depois, não é isso que está tratando aqui. Então, tem que haver uma razão clara do porquê houve a recusa de Deus em relação a isso. E é importante nós sabermos, irmãos, porque senão ocorre o que de fato acontece na maior parte do cristianismo. As pessoas acabam adorando a Deus de uma forma que Deus não está pedindo, né? Aí entra Marcos 7, por exemplo, né? Em vão me adoram. Pode ver que tem adoração, mas é vã, inútil, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, a vossa tradição, a maneira que o homem está acostumado a fazer, invalida a lei de Deus. Então, a qualidade, a natureza da nossa base, da nossa adoração, tem que ser absolutamente perceptível para nós, sob pena de nós estarmos adorando a Deus e sendo recusados por Deus, como Saul, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, vamos tentar, irmãos, entender isso aqui, né? E aí, tem alguns, irmãos, que falam assim: por que que Deus recusou o sacrifício de Adão? Eu ouvi várias vezes, de Caim. Por quê? Eu já ouvi várias vezes. E esse irmão ainda colocou, né? Porque ofereceu frutos estragados. Não esse, um outro irmão. Ele falou das primícias lá, aquela questão. Frutos estragados. Não tem nada disso. Então, ou seja, como a pessoa não está compreendendo, ele vai descobrir um motivo, né? Ou porque ele ouviu falar, geralmente é assim, 90% ele ouviu falar, então ele introduz isso como sendo verdade. Ou ele mesmo vai ter uma percepção própria. Então, vamos tentar ver o que que é que o texto nos sugere aqui, ou seja, tem que ter aqui subsídio suficiente para entender, porque isso aqui estabelece um princípio bíblico que vai permear em todas as escrituras. Então, vamos considerar alguns textos, irmãos. Eu vou citar um texto que todos os irmãos já conhecem de cor, não precisamos ir para a gente ir ganhando tempo. Apocalipse 13:8. O que que fala? O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Para que razão precisa do Cordeiro morrer antes da fundação do mundo, né? Claro que aí está a questão da soberania e da atemporidade de Deus, da eternidade de Deus, né? Que para ele não tem tempo, não está vinculado a esse momento, o momento passado, presente e futuro, mas já está estabelecido isso antes da fundação do mundo, porque esse é o princípio a ser obedecido. Não tem Cordeiro, não tem remissão de pecados. Não tem derramamento de sangue. Toda alma que pecar, essa morrerá. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é o ponto. Segundo aspecto que nós podemos ver aqui em Gênesis. Aí, capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. Aqui nós podemos deduzir, não é indução,
é dedução, por razões óbvias que o próprio texto oferece. Adão e Eva pecam, os irmãos conhecem perfeitamente a história, vão fazer para si cintas ou vestimenta de folha de figueira e se apresentam a Deus, que tem todo aquele diálogo. Deus não aceita aquela condição de cobertura da nudez, que nós não temos tempo, né? Mas, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5 vai tratar dessa questão, representa a, não é manifestação, é a exposição do pecado, né? Por isso que lá fala a vestimenta dos justos, lá em Apocalipse 19, né? Nós não temos tempo. Ou seja, que estar nu diante de Deus é você estar descoberto. A tua justiça, né, está descoberta. A justiça de Deus em nós. Ou seja, você está exposto diante de Deus. Por isso que eles se escondem. E aí, o que que Deus vai fazer para ser objetivo? Verso 31 do capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, um versículo curtíssimo, mas está embutida toda a realidade de o que significa o que Abel fez. Quando Deus fala assim, ó, essa folha de figueira eu não quero, mas eu vou oferecer para vocês a minha alternativa por causa dos pecados que vocês cometeram. Eu vou matar esse cordeiro, vou colocar dessa forma, né? Fazendo aqui uma interpretação. Vou matar esse cordeiro aqui e dele eu vou fazer para vocês uma vestimenta que vai cobrir o vosso pecado. E esse cordeiro é o cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então fica absolutamente claro essa questão. Vamos passar para um outro ponto agora. Que é importante. Deixa eu ler para os irmãos, Salmo 32. Salmo 32. Salmo de número 32. Versículo 1. Irmão, se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver confuso, os irmãos se interrompem, por favor. Verso 1. Diz assim: Bem-aventurado, Salmo de Davi, viu, irmãos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade ou pecado, né, que vai repetir aqui, é perdoada, e cujo pecado é coberto. Aqui tem uma verdade importante. Por que o pecado aqui é coberto? O que que significa coberto? Ele está exposto, alguém oferece um sacrifício, abafa aquele pecado. Tá certo? Agora, vamos ver um outro texto paralelo para nós compreendermos essa questão. Vamos lá para Hebreus agora, capítulo 10. Versículo. Eu estou usando só textos isolados, como costumo falar para os irmãos, né? O ideal seria cada irmão, na sua diligência pessoal, nas suas considerações, né, ir a fundo, tal, em cada um desses pontos. Verso 3 do 10. Entretanto, esses sacrifícios, né, nesses sacrifícios, o que ele está aqui? Os sacrifícios da antiga aliança. Eu preciso ler o versículo 1, não tem jeito. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Tudo da antiga aliança é sombra, não a realidade que está em Cristo, na nova aliança, no seu sangue. Olha, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, repetindo. Então, verso 3. Entretanto, nesse sacrifício, façam recordação de pecados todos os anos. Ou seja, quando está fazendo o sacrifício, o irmão está, ao invés de estar ficando livre na sua consciência daquele pecado, não, está fazendo recordação. Está enfatizando, oh, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. Verso 4, porque é impossível que o sangue
de touros e de bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formasse. E aí, vou pular lá para o verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. É isso que significa. A morte de Cristo tira, ó, João 1:29. O que fala João 29? Quando está os seus discípulos, com João Batista, com os seus discípulos, Cristo está passando, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não encobre. Então, quando Abel está fazendo isso, ele está em figura entendendo aquilo que Deus está requerendo, porque ele não está fazendo isso de modo próprio. Abel não sonhou e no outro dia falou assim: eu vou fazer desse jeito. Não está relatado transliteralmente isso aí, mas está absolutamente compreensível essa realidade, em função de todo o contexto, né? Isso está muito claro. Agora, só um texto para confirmar essa questão, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 5:21, que vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele, Deus, o fez pecado. Repetindo, aquele, Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça só ocorre efetivamente, em realidade, por meio do sangue de Cristo. Na antiga aliança, não tem o sangue de Cristo, mas tem o Cordeiro, que representa a Cristo, para que no devido tempo isso fosse alterado, como nós conhecemos e até já estudamos. Vamos seguir em frente, então. Vamos voltar lá para Gênesis agora, irmãos. Gênesis capítulo 8, versículo 20. O que nós temos aqui? Um passo à frente. Nós estamos agora em Noé, muito antes da lei. Abel e Caim, então, nem se falam, né? Nem sonhavam em lei. Aqui também, nem tão pouco. Mas depois do dilúvio, o que ocorre? Lá em Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio. E vai seguindo aí, né? Mas só destacando isso aqui. Ele oferece animais em sacrifício. De onde ele tirou isso? Vem isso lá de trás, porque isso está sendo trazido de pai para filho, de trás para filho, porque Deus estabeleceu dessa forma aqui, né? Aqui eu ia falar da questão do aspirar, aqui, irmãos, o cheiro, o que significa isso? Vamos lá, está pertinho aqui, Êxodo capítulo 29:18, que diz, fala assim, Êxodo 29:18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável. Oferta queimada ao Senhor. Por que aroma agradável? Aceitável a Deus. Nós podíamos entrar e não vamos fazer isso por causa de tempo, né? Em Isaías, Salmo 50. Vocês acham que eu quero sacrifício porque eu estou com fome? Não, tudo é meu. Né? O que eu quero é que vocês estejam obedientes ao que eu estou falando. Então, o sacrifício não tem nada que ver com o sacrifício em si, mas está agradando a Deus ao que ele pediu. Se ele, por exemplo, tivesse estabelecido, nem passe perto de animais, não matem um animal inocente, não façam isso, o que eles tinham que fazer? Como que seria o sacrifício de Abel? Né? Seria de forma diferente, né? Porque a questão não é o que está escrito, mas aquilo que corresponde à vontade, o que Deus estabeleceu. Esse é o ponto principal. Agora, vamos prosseguir aqui, irmãos,
ainda dentro dessa linha, Gênesis capítulo 22. É importante esse ponto também. Aqui nós já estamos em Abraão, também bem anterior à lei. No capítulo 22, no verso 7, vocês conhecem a história, só vou destacar alguns versículos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro. De onde eles tiraram isso? Da mesma forma como nós estamos falando aqui. Aí, o versículo, para não ler todo o texto, vamos pular, o versículo 8 também. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Verso 13. Vou ler o 12 também. Então lhe disse: Não estenda o anjo, né? Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Quem providenciou esse carneiro aqui? Foi Deus que providenciou. Então é isso que o que Abraão está fazendo aqui é a realidade em sombra daquilo que nós temos de fato em realidade, certo? Vamos prosseguir, irmãos, agora, por um ponto interessante. Irmãos, quando eu não tenho a compreensão correta das coisas, eu não estou pegando a linha da verdade, eu tenho a tendência de produzir algo não adequado, vamos, pelo menos dizer assim de forma simpática, né? Ou seja, não adequado, ou vão estar nos desviando da verdade. Então, por exemplo, se eu não entendo que tipo de sacrifício que eu tenho que oferecer para Deus, eu vou estar falhando imensamente no meu viver para Deus. Vou citar um texto que é claríssimo, mas ilustra isso. 1 Coríntios, capítulo, não precisa abrir, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que não mais sois de vós mesmos. Não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, que é o preço, né? Lá Pedro vai falar, não por ouro, nem por prata, mas por precioso sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Se eu não entendo o sacrifício de Cristo, o meu viver vai estar inadequado. Eu nunca vou aprender, de fato, a mensagem da cruz. É, é 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 20. Não vou entender. E se eu não entendo, eu jamais vou compreender em realidade e vou reagir de acordo com o que Deus está pedindo em Mateus 16, 24, 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele, porém, que perder a sua vida por minha causa, por causa do evangelho, não achará. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Irmão, não tendo essa percepção, eu, por força do meu instinto natural, eu vou me preservar nisso. Eu vou produzir o quê? Pela falta de entendimento, vou produzir justiça própria, que é a folha de figueira. Vou produzir isso. E isso é, lamentavelmente, irmão, no meio cristão. Eu não estou acusando ninguém, porque há muito crente sincero em todos os lugares, mas de forma geral, o que que produz? Produz um evangelho alternativo, onde a pessoa não há necessidade de trilhar pelo caminho da cruz, porque isso é dolorido demais. Então, causa um dano extraordinário. Aí, para falar de questão de realidade e aquilo que o homem produz, eu já
compartilhei com os irmãos uma vez, mas eu vou voltar nesse texto, segundo o livro de Reis, capítulo, segundo o livro de Reis, capítulo 18. Já mencionei esse texto para os irmãos, mas vou repetir novamente. Já estou vendo, irmãos, que não vai dar para terminar. Segundo Reis, capítulo 18, versículo... Só um minutinho, eu gostei muito, irmão, daquilo que você trouxe, porque se você não tem a compreensão de como Deus estabelece as coisas para você oferecer aquilo que Deus pede da sua parte, aí você, a figura de Abel, que ele não compreendeu aquilo que Deus estabeleceu e ofereceu de Caim, si de mesmo, Caim. de Caim, perdão, exato. Aí, se nós também não estamos entendendo aquilo que o Senhor pede de nós, nós não vamos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor está pedindo de nós. Então, É, essa esses dois quadros são importantes para nós. Se nós é, também não compreendermos o Evangelho, a entendermos aquilo que Deus fez e aquilo que Deus pede da nossa parte, nós não vamos viver para Deus. Nós vamos oferecer qualquer outra coisa, menos o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bom isso, irmão. olha, eu vou ilustrar com uma coisa, né? Eu vou fugir um pouco do contexto aqui, mas só para mostrar isso aqui. Porque o nosso senso religioso, ele ele é uma, ele cria ciladas para nós, o nosso senso religioso. Foi curioso ontem lá na aldeia, né? Eu estava compartilhando com os irmãos, e num determinado momento lá, os irmãos comentaram: você sabe que aconteceu aqui na aldeia? Os irmãos que antes eles tinham contato, né? Lá, e ali tem 60 grupos denominacionais diferentes, né? Os irmãos que tinham contato, quando nos viram sendo ajudados pelos irmãos, né? Ajudando aqui no galpão para nossos encontros aqui, fazendo a casa. Sabe o que esses irmãos falaram para nós aqui? Vocês venderam a alma para o diabo. Falaram para ele. Ó. Não foi incrédulo que foi falar para ele. Foram crentes. Por quê? Irmãos, porque não estão tendo a percepção, não sabe o que é a igreja na sua essência e não estão produzindo isso, né? Aí, para consolar os irmãos, fazer, irmãos, fiquem tranquilos, porque isso aí, ó, quando você tem João capítulo 8, onde Cristo vai falar assim, né? E disse Jesus aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade os libertará. Esse é o contexto. Aí todo aquele diálogo, né, dos religiosos lá com relação a Jesus Cristo. Aí o que vai ocorrer? Vai falar assim, quando Cristo fala assim, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, no verso 47, por isso vós não sois de Deus. Sabe como eles reagem a essa exortação preciosa? Sabe como eles reagem? Reagem assim: responderam, pois, os judeus. Eles disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Irmãos, os que querem viver piedosamente a Cristo e a palavra vai ser perseguido, irmãos. Ao contrário, é que está estranho. E aqui no versículo seguinte, quando daí Cristo insiste, no verso 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Olha que coisa mais rica do mundo. Sabe como eles reagem a isso? Disseram os judeus: agora estamos certos que tens demônio. Então eu falei, irmãos, se alegrem por isso, porque o Senhor está produzindo em nós uma percepção de que vale a pena. Não, temos a graça não só de crer nele, mas também de padecer por ele. Daí eu citei para eles lá, né, João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E ele continua: eles vos expulsarão da sinagoga. O que é a sinagoga? É o sistema religioso deles lá naquele momento. Vos expulsarão. Mas vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então, irmãos, a nossa percepção, ela pode ser fatal para nós. Então, precisamos desesperadamente conhecer a verdade.
para viver por ela. Porque, ó, irmãos, eu sempre digo o seguinte: é possível eu conhecer a verdade, conhecer a vontade de Deus e não praticar aquilo que eu conheço. É possível, mas é impossível, é o contrário, impossível praticar a verdade sem conhecê-la. Esse ponto é determinante, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas o meu coração, eu tenho que ser sincero, isso não significa, e tem que ser absoluto para Deus, não significa que nunca vou falhar. Inclusive na apresentação da palavra. Eu posso estar falando coisa aqui que contraria o que Deus estabeleceu, mas estou dentro daquele processo em que Deus está trabalhando gradativamente. Aquilo que eu falei para os irmãos. Para chegar no milésimo passo, eu preciso dar o primeiro. E o primeiro tem que ser um passo certo, dentro daquilo que estabeleceu. Deus estabeleceu. Porque se o primeiro passo for incorreto, né? Imagine assim, você tem uma caminhada, você sai daqui e chega lá 1.000 passos na frente. Se o primeiro passo você fizer um desvio de um grau, o que vai acontecer no milésimo passo? Você está a 1 quilômetro de distância do alvo. Só para ilustrar. Há necessidade de prosseguir na verdade passo a passo. É gradativo? É gradativo, mas tem que começar certo. E se não começa certo, Deus vai providenciar o acerto. Porque a preocupação não é do homem, é de Deus. O problema está no homem que não aceita a correção. Lembra lá em Tessalonicenses? Quantas vezes ele fala lá? Eu preciso ter vós para reparar as deficiências da vossa fé. Isso é o mais natural. O não natural é quando eu não acato o que não é o que o Heber ou fulano Beltrano está falando, o que está escrito. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quando ele ouve uma repreensão, ele tem que ir para a palavra. Esse que é o ponto. O problema é que a pessoa não vai para a palavra. Então ele aceita submissamente aquilo que ele ouve. Isso pode produzir dano irreparável para aquele que tá ouvindo. Então tem que agir. Tem que haver a correção. É isso que a Bíblia produz. Pode ver que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, suficiente para o ensino. Tem que ensinar. Então, você lembra lá da questão de Apolo, em Atos? Homem fervoroso, poderoso na palavra, cheio de espírito, tal, tal, tal. Está pregando a palavra. De repente, você vê quem? Priscila e Áquila percebe que ele está fazendo algo que não corresponde com a verdade, porque ele só conhecia o batismo de João. O que eles vão fazer? Não, tudo bem. Eu estou vendo que é um homem cheio de espírito, um homem fervoroso na palavra, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Deixa, o tempo vai mostrar. Não, chama ele. Olha, é assim, 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 assado. Né? Em seguida, que eu acho que é o capítulo 18, Paulo está em Éfeso, acontece a mesma coisa. No que vocês foram batizados? Né? Vocês receberam o Espírito de que forma? Em quem foram batizados? Não, nós nunca ouvimos falar do Espírito. Né? Mas no que vocês foram batizados, então? No batismo de João. O que Paulo faz? Não, então tá bom. O batismo de João deixa por isso mesmo. Não, vai corrigir. Então, irmãos, isso é que nós temos que aprender. Olha, e quem corrige, quem exorta, quem repreende, não é o homem. Qualquer correção que qualquer homem faça, exortação, não procede de Deus. É simplesmente um instrumento que está levando para a exortação verdadeira, que é o Espírito que convence o homem do pecado. É a palavra que ensina, que repreende, que corrige e que educa na justiça, para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso aí que nós temos que fazer, ir nessa direção. Então, pegando lá, Segunda Reis, segundo livro de Reis que eu havia mencionado para os irmãos. Vocês conhecem, não, Segundo Reis não, né, antes de Segundo Reis, Números capítulo 21. Vamos para Reis também, mas antes de Reis, Números. Números 21, versículo 4 a 9. Os irmãos conhecem o texto, mas é significativo dentro dessa questão. Irmãos, quando eu não tenho percepção da realidade, o que significa as coisas que Deus determinou, eu vou me desviar.
E isso é responsabilidade pessoal, ninguém pode fazer por outro. A única coisa que eu posso fazer é semear a palavra. Isso é o que cabe para nós. Agora, por isso que tem lá em Atos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Fala para os religiosos. Resistiu ao Espírito Santo, você bloqueou a possibilidade de receber a verdade, né? Porque a verdade só vem pelo Espírito. Aquele que se une ao Espírito é um Espírito com ele. É em Cristo, por meio do Espírito, na palavra de Deus, que nós vamos ter essa realidade. Então, o que está narrado lá? Os irmãos conhecem, vou fazer uma leitura bem rápida aqui. Então, partiram do Monte Or, verso 4, 21, 4, pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Por quê? Porque não está compreendendo o propósito de Deus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. É sempre assim, nós vamos reagir contra Deus. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem água, nem não há pão e nem água. E a nossa alma tem fastio, né? Ou seja, tem repugnância deste pão vil, que é sem valor, desprezível, que representa Cristo. João capítulo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Sempre assim. Eu quero que o que me incomoda seja tirado. Esse é o meu ponto. Eu não estou preocupado com o propósito de Deus. Desde que eu seja abençoado, lembra de Jó? Mulher, fala como andou. Qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Eu estou recebendo o bem, está ótimo. Por quê? Eu não estou vendo só Deus. Especialmente, estou vendo aquilo em que eu estou sendo beneficiado. Né? Não receberíamos também de Deus o mal? Porque o que me importa é Deus, é o propósito. Aí eu estou disposto a isso, negar a mim mesmo, tomar a cruz e todo esse princípio. Aí o que que acontece? Verso 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido será que todo mordido que a mirar ou que a olhar viverá. Aí, na época, eu lembro, né, que eu até brinquei com os irmãos, né? Assim, qual que é a serpente mais poderosa? A que está na haste ou a que está no chão aqui, matando as pessoas, né? Até responderam, né? Não, a que está matando, né? Falei assim, não. Não, melhor. Foi o contrário. Falei assim, a que está na haste, né? Que está na haste que é mais poderosa. Por quê? É que Deus que pôs, né? Falei, não, é a serpente que está matando, é mais poderosa. Por quê? A serpente está lá na haste e as pessoas continuam morrendo. Que poder que tem aquela serpente? Nenhum. Continuam morrendo. Onde está o ponto-chave? Olhar. Mas não faz sentido. Olhar para uma serpente de bronze, né? Se fosse uma sucuri de 15 metros de comprimento, tudo bem. Não, uma serpente de bronze. Olhar não faz sentido. Mas a questão é a obediência. Não tem nada a ver com serpente daqui e serpente de lá. Aí era. Olhava de bronze e vivia. E Cristo, né? Não é fácil. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele se importa bem que o filho do homem seja levantado. Porque representa a morte dele, o que produz a morte dele. Aquelas pessoas que viam Cristo, até mesmo os discípulos e apóstolos, Cristo pregado na cruz, para eles o que significava aí? O quê? Esse homem não era de fato o Messias prometido. Assim que eles entendiam, tá certo? Então, porque faltava compreensão, faltava o entendimento do que Deus está fazendo, né? E claro que isso foi corrigido posteriormente. Então, aí nós temos o quê? A perda da realidade, como é que acontece? Reis, segundo Reis, capítulo 18. Rapidamente aqui,
para ler o versículo 3 e 4 só. Aqui é Ezequias, que é o rei na ocasião. O que que procede aqui? Verso 3. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Olha quanta coisa de idolatria que tinha lá no meio do povo de Deus, inclusive na casa do Senhor. Fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então você percebe, irmão, vira um ídolo. Ou seja, aquilo que Deus me oferece, quando eu tenho a percepção incorreta, eu faço dela um ídolo, a idolatria. Né? Ontem, compartilhando com os irmãos lá sobre o partir do pão, né? E eu estava falando lá sobre que havia no meio dos coríntios a idolatria, e eles estavam misturando com as coisas de Deus. Né? Aí eu chamei a atenção para os irmãos, o que que é idolatria, né? E sempre idolatria, sim, é você tem uma imagem, você está aí a fazer isso, isso, isso. Não, não, ó, o que que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10:7, né? O povo se assentou para comer e beber e levantou para se divertir. Isso é idolatria. Eu como por quê, irmãos? Eu como. Por que que eu bebo, irmãos? Por que eu estou vivendo? Por pura graça, misericórdia e bondade de Deus que eu tenho tudo isso. Mas o que que eu faço? Aquilo que eu recebo de Deus, eu faço disso idolatria. Que eu passo a viver não para Deus, mas naquilo que Deus me deu. Esse é o processo, é o princípio da idolatria. Percebe como que é sério essa questão? Né? Isso é idolatria. Receber de Deus aquilo que é para me fazer voltar para Deus, mas eu fico só naquilo que eu recebo de Deus. Irmãos, estou com pouco tempo, mas eu vou avançar só mas num ponto, não vai dar para concluir. Depois nós vemos como a gente faz isso. Talvez eu introduza só essa parte já no tópico seguinte. Então, veja bem, vamos voltar para Gênesis capítulo 4. Eu tenho 8 minutos aqui para fechar isso aqui. Gênesis capítulo 4, ainda dentro da questão de Caim, versículo 7. Acontecido aquilo lá, de Caim oferecer aquilo que Deus desagradava, Deus recusa, e aí a reação daquele que se sente recusado por Deus. Aí fecha o semblante, descaiu-lhe o semblante, né? Sobremaneira, né? Fala, irou-se, pois, irou-se sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Uma expressão da sua insatisfação com quem? Com Deus. Aí aquele ponto que a gente repete e que aparece que é até infantil, mas é significativo. Porque quem vai falar com Caim não é um terceiro, porque, irmãos, partindo do pressuposto, do princípio, não é do pressuposto, princípio que eu tenho falado dos irmãos, desde que nós retomamos a comunhão, daqueles pontos. Não ultrapassei, está escrito, só o Espírito que ensina. Ou seja, se o Espírito não ensinar, eu não vou reagir adequadamente. Eu tenho que ter a percepção. Porque, assim, se eu não entender que quem ensina é o Espírito, sempre o homem vai ou estar me influenciando negativamente, né? Ou eu vou estar buscando outros caminhos para receber o entendimento das Escrituras. E desprezo o único caminho genuíno, que é Deus que ensina. E o problema não está no instrumento, está no coração. Porque quando a pessoa está buscando Deus, Deus vai procurá-lo até achar, né? Que não é nem dessa forma, ou seja, Deus vai achar. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Aí a gente tem a mulher samaritana, você tem o eunuco, você tem Cornélio, sucessivamente. Deus sabe quem de fato está buscando. E ele vai providenciar que ele receba a palavra de maneira plena, suficiente para a salvação. Mas precisa do coração buscador. Porque se não for genuíno,
Deus mesmo vai criar impedimento, né? Aí o que que acontece? Deus vai lá e fala para ele: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, aqui é puro livre-arbítrio. Ele teve o arbítrio para escolher o tipo de sacrifício a ser oferecido, e agora ele tem o livre-arbítrio em acatar ou não a palavra pessoal de Deus aqui. Né? Agora, irmãos, vamos esclarecer uma coisa. O que que é que se procederes mal, bem ou mal, né? Procederes bem e o mal. Aqui precisa compreender, irmão, porque de repente nós vamos entender que fazer bem é atravessar a velhinha na rua, né? É fazer alguma coisa aqui, fazer uma coisa lá. Não é esse o ponto. Eu vou ilustrar com alguns versículos para fechar essa questão. Deuteronômio capítulo 30 fala de livre-arbítrio e fala dessa questão de que é o bem ou o mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo. Deixa eu selecionar aqui alguns versículos, porque o texto é um pouco grande aqui. Verso 15. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Né? Lá no versículo. Mais o que falar? Ofereço o bem ou o mal, né? Ou seja, eu não vou ler tudo aqui, porque. Ou seja, proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Então, está propondo tal, para a escolha. Escolha. Bem, o que que é o bem aqui? Né? A gente sabe pelo contexto aqui, né, que está falando da vontade de Deus, né? O Deus está estabelecendo o seu propósito, a sua vontade na palavra, né? Por exemplo, o verso 13, ó, quem passará por nós além do mar que nos traga, não é esse aqui, né? Ou seja, eu não vou perder tempo aqui em buscar o texto que fala da palavra aqui, que está repleto dos textos aqui. Vamos passar para um outro texto. O importante é mesclar, ó, os textos da palavra. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. E vai dizer assim, já abordamos recentemente né, esse texto aqui. Vai falar assim, dessa forma, do versículo 5 a seguir. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, olha aqui o livre-arbítrio, não quer se arrepender. Por que que não quer se arrepender? Porque Deus não quer que ele se arrependa. Não, ele que está, né? Ó, acumulas contra ti mesmo. Ele mesmo está fazendo isso. Contra ti mesmo. Ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, né? Perseverando em fazer o bem, tem o bem aqui, procurando glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. O que tem aqui é o lado do mal, desobedece à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. O que que é o mal? Desobedecer a vontade, a vontade de Deus. O que que é o bem? Fazer a vontade. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. O que que é o bem? Fazer a vontade de Deus. Ao judeu primeiro. Então, fica claro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, só para citar mais um, e a gente ir para um outro ponto aqui. 2 Coríntios, encerrando já. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o meu corpo é santuário do Espírito Santo e é para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu ofereço o meu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Né?
Vai que, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais é, é, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo a questão de oferecer sacrifício? Para experimenteis. Né? Então, está ligado a conhecer a vontade, senão nunca você vai deixar de se conformar com o mundo e nunca vai transformar pela renovação da mente e ser agradável a Deus, né? Aí nós temos o caso de Samuel, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos lá no últimos capítulos da Bíblia, né? Você escolher entre a árvore da vida, a vontade de Deus ou não, né? Ou seja, todo aquele texto que só vou ler, lá de 1 Samuel 15, né, que vocês conhecem. Eu vou ler o texto, irmão, porque é rapidinho, são poucos versículos e ele é significativo. 1 Samuel, capítulo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 18. Vale a pena a gente perder um minuto mais aqui, porque o contexto aqui, irmãos, verso 18, dentro de tudo isso que nós falamos até agora, Samuel falando com Saul. Enviou teu Senhor, a partir do verso 18, do capítulo 15. Enviou teu Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-lo. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Olha só, na verdade ele está falando não a Samuel, ele está falando para Deus. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Está vendo? A percepção daquele que está fora da vontade de Deus, está indo na direção do seu próprio caminho. Claro que eu fiz a vontade do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Olha como é que ele está afrontando Deus, que deixou claro o que era para ser feito. Evidentemente, por meio de Samuel. Mas o povo, irmãos, o povo é aqueles que estão ao nosso redor. E nós estamos suscetíveis à influência do povo, ao que está ao nosso redor, que querem nos induzir a um outro caminho um pouco mais simpático, que não seja tão radical como isso. Matar velhos, crianças, né? E animais, né? Como tem lá no primeiro capítulo 13, aqui mesmo de Samuel. Não, vamos procurar uma outra forma, né? Aí ele continua, mas o povo tomou do despojo, aí nós vamos ver lá no versículo mais para baixo ali. Ele vai dizer assim: despojo ovelhas e bois melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus. Gilgal, você vê que o propósito dele está correto. É para oferecer para Deus, não é para fazer churrasco com o animal, mas é para oferecer para Deus. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, olha a consequência, lembra? Tem o querer, como obedecer, né? O que é para obedecer, como obedecer e a consequência, né? Visto que pois, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Temi o povo. Irmãos, isso é um perigo para nós. Quando eu não tenho a percepção realista de quem está falando para mim, é Deus mesmo, eu fico confuso. Influência externa, né, vão, porque eu estou vulnerável, pode me afetar. E lá, fechando então, Apocalipse 22. 22, 14. Seria começando em Gênesis, estamos terminando em Apocalipse. O 14. Vou ler dentro da versão
literal, as versões, né, mais corretas aqui, né? Que fala assim: bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos e os estão cumprindo, para que eles tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está vendo? Ó? Estão guardando, estão cumprindo os mandamentos. Agora, o versículo 18 e 19, que os irmãos estão careca de ouvir a gente repetir. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Irmãos, amém. Louvado seja o Senhor. O, o irmão foi para o bem e o mal por causa do que Deus falou para Caim, que acabou não concluindo lá, né, no Gênesis, né, que é o verso 6 e 7 que o irmão ia Ah, usar. sim, tá Né? certo. É isso mesmo. Se quiser Tá? usar, pode usar, irmão. Pode aproveitar agora. Porque aí você vê, né? Ele prossegue lá o relato, né? Você vê que, ao invés de ele acatar, ele agrava a situação que ele tem. Ao invés de acatar a palavra daquele que falou pessoalmente, que é Deus, ele vai e mata o seu irmão, né? Então, o bem ou o mal ali, o que é o bem? Fazer como Deus determinou, que é o que Abel fez. Fazer o mal é ir contra o que Deus determinou. Amém. É isso, deixa